Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um potencial de valorização escondido nas ações da Petrobras. E esse fator, pessoal, poderia fazer a Petrobras disparar mais de 200% na bolsa e incluindo dividendos, o seu retorno pode superar mais de 500%. Isso mesmo que vocês ouviram. Então já fiquem comigo até o final para vocês saberem esse segredo aqui escondido na Petrobras. Fora também que vamos falar sobre Banco do Brasil, BB Seguridade, tá? E os seus resultados bem acima da média reportados, a ação segue subindo na bolsa, e sobre o Banco Itaú, que acabou surpreendendo aí no balanço do terceiro trimestre de 2025. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos parecidos aqui no canal para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras, tá? A Petrobras, ao meu ver, pessoal, por mais que deu esse retorno aí de 1.200% nos últimos 10 anos, que trouxe uma rentabilidade anual composta muito poderosa. Se a gente colocar aqui, pessoal, ó, 1.200% de retorno numa lupa de 10 anos, isso aqui nos dá uma rentabilidade de 29% ao ano. Não é o fim para a empresa. Eu acredito que esse retorno pode sim voltar novamente, tá? Até porque hoje a Petro tá muito barata. Perceba que a gente tem aí, ó, 4 vezes de EV sobre EBITDA, a média setorial a ser negociada em 7, tá? Então já perceba que olhando para a valorização, a Petrobras já tem um potencial de subir mais de 100% na cotação. E não é somente isso. Quando a gente coloca aqui, ó, por outros indicadores, né, para verificar essa possibilidade, a gente percebe que, olhando pelo múltiplo do Graham, a Petrobras está muito descontada, com preço justo na faixa de R$ 83, que dividido pelo preço atual de 30, isso nos dá um potencial de alta de 178% na cotação. Fora os bons proventos que podem continuar sendo pagos aí para vocês, né? Petrobras continuar com o preço de barril de petróleo praticado acima de $40, ela pode pagar tranquilamente de 10 a 11% ao ano pelos múltiplos atuais. E aí pense no seguinte, você tem 11% ao ano em dividendos, somado a uma taxa de crescimento médio na Petro de 9%, o que te dá um retorno embutido no preço da ação da empresa nestes preços de 20% ao ano. Nenhuma renda fixa acaba conseguindo bater esse rendimento. Fora que você nem soma o reinvestimento e nenhuma possível reprecificação do mercado nas ações da companhia, tá? Então, Petrobras para mim continua aqui excelente, não é à toa que eu tenho na carteira e possui 438 ações, representando 7,6% da carteira total. Acho que mirando para longo prazo, pode ser sim uma boa oportunidade, tá? Agora tratando um pouco de Banco do Brasil, pessoal. Banco do Brasil a gente tem que ficar esperto, tá? Até porque no dia 12 de novembro o banco vai reportar o balanço do terceiro trimestre de 2025, tá? As perspectivas do mercado não são nada animadoras. O banco continua sofrendo com a inadimplência no setor agrícola, tá? Mas a gente já pode ver um ponto de inflexão, né? Já nesse trimestre e a partir do ano que vem, uma recuperação gradual dos resultados de Banco do Brasil. E mesmo que o banco esteja sofrendo com a alta da inadimplência, ele ainda segue barato, cotado por um preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,70 e a média da empresa ser cotada em uma vez valor patrimonial. Eu estimo para Banco do Brasil, no dia 12 de novembro, um lucro na faixa de 3,8 a 4 bilhões, o que ainda é baixo, que o banco pode denotar um ROI ali no trimestre na faixa de 8 a 7%, um ROI bem baixo, né? Para um banco que tinha um ROI na faixa de 20 cair para 8, isso mostra o caráter cíclico, né, do Banco do Brasil relativo ao agro. Então, pessoal, saiba que empresa de commodity é assim, o Banco do Brasil, ele é uma ação de commodity, porque ele depende do preço das commodities agrícolas. Se a gente tem uma alta na soja e no milho, o banco acaba se beneficiando fortemente, tá? Mas a própria gestão vê que esse ano é pontual e para o ano seguinte já temos uma provável retomada da rentabilidade. Quem sabe o banco voltando a lucrar na faixa de 6 a 7 bilhões já traga um ROI mais confortável, pelo menos ali numa faixa de 12 a 14% por trimestre. Se ele voltar a ter lucros de 7 bilhões por trimestre, isso já
proporciona para nós um ROI médio na faixa de 14, voltando já à sua mais ou menos normalidade, que é ali o Banco do Brasil reportar um ROI na faixa de 15 a 16% ao ano na perpetuidade. Eu acredito sim que isso vai ser possível com a normalização da inadimplência da carteira agrícola. Então hoje o Banco do Brasil tá barato? Está. É uma tese de recuperação, tá? Precisa ter paciência. 22,5 pelo múltiplo do Graham, a gente percebe que o preço justo nas ações do Banco do Brasil ficam de R$ 45,00, que dividido por este preço atual de R$ 22,30, a ação já está subindo, então já mostra que grande parte da piora do Banco do Brasil já está sendo precificada pelo mercado, né? Não podemos ver mais quedas tão grandes, a não ser que o banco revisasse o seu guidance muito para baixo ou tivesse um lucro muito abaixo pela perspectiva do mercado e não tivesse recuperação, o que ainda tudo continua de pé, isso é um bom sinal, tá? Menos 1 aqui multiplicado por 100, potencial de alta de 100% nas ações do Banco do Brasil. E a retomada dos dividendos tende a ser gradual, já que o banco recuperando o lucro, a gente pode ver o dividendo voltando na casa de 7, 8% na perpetuidade, tá? Agora tratando de BB Seguridade, pessoal, que teve recorde de resultados, tá? Quando a gente olha que o resultado da BB Seguridade foi muito alto, mais um fator que pode beneficiar o Banco do Brasil, até porque a BB Seguridade, ela é a controlada do banco. O banco possui 66% da BB Seguridade, então boa parte do lucro vai para o Banco do Brasil, tá? O bom sinal é que a BB Seguridade entregou um resultado ajustado na faixa de 2,6 bilhões, foi muito acima, foi acima, né, do que o mercado esperava, o que deu um altíssimo ROI para a empresa, né? Geralmente seguradoras têm um ROI muito alto. Pablo, como se calcula o ROI? Eu sou iniciante, vocês vão pegar ali o lucro líquido da empresa dos últimos 12 meses e subtrair pelo patrimônio líquido. Qual que é o patrimônio líquido da BB Seguridade, pessoal? Fica nessa faixa aqui de 12 bilhões, a empresa reporta um lucro anual na faixa de 8 a 9 bilhões, então 9 dividido aqui por 12,87, temos um ROI anualizado de 70%. Isso mostra como a BB Seguridade tem um ROI altíssimo. E o ROI trimestral tende a ser ainda mais alto, tá? Porque a base trimestral do patrimônio tende a ser muito maior, ó, 12, né? Dividido por 4, 3. Então, se a gente pega ali o lucro líquido trimestral de 2,6 e divide ali por 3,1, temos um ROI trimestral na faixa de 83%. É um ROI muito alto, né? Porque seguradoras é baixo penetrado, cresce uma taxa interessante, não tem risco de crédito como os bancos possuem. No caso, o negócio seguradora é muito perene, ganha com juro alto e ganha com juros baixos. E hoje a BB Seguridade, ela tem um potencial de proporcionar um dividendo bem interessante, tá? Na faixa de 12 a 11% ao ano, e ainda por cima está cotada por múltiplos baixos, nessa faixa de R$ 33,00. E aí está cotada por 7,4 vezes o lucro. A média dela é ser cotada em 12 vezes. Se eu dividir isso aqui por 7, que é o múltiplo atual, temos um potencial de alta nas ações de 71% no longo prazo, fora esse bom dividendo que pode continuar sendo pago, tá? E hoje a BB Seguridade representa uma participação de 8,5% na carteira total. E fico aí rezando para que a empresa continue nesse patamar de preço de R$ 32 a R$ 35,00 para que eu consiga aumentar a posição nestes preços, tá? E eu posso ir comprando gradualmente, mas eu estou focando ultimamente em Itaú, tá? Pretendo acumular aí mais de 1.200 ações do Itaú e depois eu posso voltar para BB Seguridade, depois comprar mais um pouquinho de Vale. Teve um inscrito até que me perguntou, Pablo, por que você não vende a Vale? Representa tão pouco, pessoal. É que eu tenho metas grandiosas aqui na Vale também, tá? Se eu não tivesse meta de comprar, eu venderia. Eu venderia a Vale e compraria tudo em Itaú. Mas não, eu pretendo fazer Vale também ter uma posição interessante. Então vou continuar comprando as ações. Estou esperando apenas um preço ali um pouquinho melhor. Só venderia se a ação ficasse excessivamente cara e eu vislumbrasse alguma outra oportunidade melhor no momento, tá? Mas de qualquer forma, uma carteira bem enxuta e BB Seguridade pode trazer bons dividendos essa carteira. Espero poder comprar mais num patamar de preço barato. E agora falando do Itaú, pessoal, que surpreendeu mais uma vez o mercado, trazendo um lucro líquido bem acima do esperado. Percebemos que o Itaú lucrou para este trimestre 11,8 bilhões, tá? O mercado estava esperando ali um lucro na faixa de 11,7 a 11,8. Ele ficou dentro das estimativas, lucrando um pouco a mais do que o mercado esperava. Podemos ver as ações dando uma leve alta amanhã, né? De 0,5 a 1%, mas nada muito fora do comum, até porque esse lucro já era esperado pelo mercado. E eu fico satisfeito, tá? Porque se o Itaú surpreendesse muito agora, eu tava ferrado. Como que eu ia acumular as ações? O banco já ia subir para uns R$40, aí eu tava, né, completamente ferrado, não ia conseguir comprar o Itaú aí a um preço baixo. Eu fico rezando para que essa ação fique aí parada, que eu preciso comprar ele barato, né? De qualquer forma, 11,8 bi de lucro aqui no Banco Itaú, tá? Qual que é o patrimônio líquido do Itaú? Bom, a gente vai pegar esse 11,8 bi de lucro e vamos projetar para os próximos 4 trimestres, supondo que ele mantenha essa lucratividade. Então podemos ter aí
para o ano de 2026, supondo que o banco não tenha crescimento nenhum, ele apenas mantenha a sua lucratividade, dividido aqui por um patrimônio líquido na faixa de 208 bilhões, um ROI na faixa de 22,6% ao ano, tá? E sabe qual é o mais interessante? Muitas pessoas acham o Itaú caro, eu discordo. Se nós pegarmos o valor de mercado hoje do Itaú na faixa de 400 bilhões e dividirmos aqui pelo lucro projetivo para os próximos 12 meses de 47 bi, temos uma relação preço sobre lucro de 8,6. O banco é negociado na média a 12 até 14 vezes, denotando que o Itaú ainda teria um potencial de valorização, valendo na bolsa facilmente acima de 500 bilhões, tá? Se eu pegar aqui, ó, né, 12 vezes lucro e dividir por 8,63, temos um potencial de alta nas ações de quase 40%, apenas para o banco ser cotado em suas médias. Então mostra que, para uma empresa premium como o Itaú, que não te dá trabalho, eu acho uma margem de segurança bastante interessante. Fora que nos patamares de preços atuais, o banco pode continuar proporcionando um provento bem atrativo. Se ele pagar ali 65% de payout, ele pode distribuir 7,5%. Somado ao extraordinário que ele paga todo ano, podemos ter um provento projetivo para o Itaú de 9,5% ao ano. Por isso que eu comprei muito Itaú, tá, pessoal? E pretendo continuar comprando, olhando para esses bons dividendos que ele pode me gerar e também um potencial de valorização nas ações do banco, tá? Ah, Pablo, você acha o Itaú mais barato que o Banco do Brasil? Não, eu não acho, pessoal. Acho que o Banco do Brasil tá mais amassado e tem um potencial de rentabilidade maior. Porém, vai ser o dobro de volatilidade, o dobro de dor de cabeça, se você pôs na ponta do lápis. O Itaú, ele vai te trazer um retorno menor? Vai, mas ele não vai te trazer dor de cabeça. Você não vai ver sua carteira derretendo ali de repente, tá? Você vê que a ação do Itaú, ela é bem mais tranquila. Você não tem grandes oscilações, a não ser aqui na pandemia, né? Mas mesmo assim, ó, enquanto o Itaú aqui pegando a cotação padrão, ó, na pandemia caiu aqui dos seus 23, 24 reais para os 16, olha o quanto que o Banco do Brasil caiu na pandemia, tá? Pegando aqui por padrão, ó, Banco do Brasil saiu aqui de 25 para 13, ou seja, uma queda de mais de 50% nas ações, tá? Então você precisa ter isso em mente. Você tá preparado para aguentar a volatilidade do Banco do Brasil? Aí, se você não está preparado, é muito melhor o Itaú, que vai te trazer um retorno menor no longo prazo, geralmente uns 3% a menos, mas, consequentemente, o Banco do Brasil vai ter mais volatilidade. Ah, Pablo, não, eu aceito a volatilidade, dane-se, tá? Eu quero rentabilidade, então o Banco do Brasil serve mais. Eu preferi, sabe fazer o quê? Comprar os dois. Ter aí o Itaú na carteira, com uma posição um pouquinho mais reduzida, que vai me trazer sustentabilidade, bons dividendos, tá? E ter em maior posição o Banco do Brasil, me aproveitando desses ciclos de baixa que ele oferece e comprando mais ações nas baixas e tendo um bom potencial de rentabilidade. Mas eu não descarto também de colocar não descartei, né, pessoal, de colocar o Itaú. A gente tem que saber de que o banco tá barato e faz um diferencial ter uma empresa de muita qualidade na sua carteira. Mas eu assumo que mesmo com a superioridade do Itaú, eu ainda prefiro o Banco do Brasil por esse potencial de assimetria mais elevado, tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos, tá? Quando o banco está em período de bonança, claro. E para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, o grande fator de crescimento na Petrobras que poderia fazer a empresa disparar mais do que o esperado é a margem equatorial, que pode dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, tá? E essa margem equatorial tende a ser um novo pré-sal aqui para a empresa, multiplicando o seu dividendo, multiplicando as suas ações, e acho que é para o investidor aí um bom ponto de entrada. Lembrando que nada se trata, obviamente, de recomendação de compra ou de venda, tá? Pablo, nossa, achei seu vídeo massa, porém tudo muito complicado, não dá pra mim, tá? Tô começando na bolsa agora, não tenho tanto conhecimento. Será que você tem alguma coisa que me traga uma possibilidade de rentabilidade elevada sem eu ser um sábio, sem eu ter tanto conhecimento? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem acesso aí, né, a mais de 100 ações em tempo real para você estudar. Segundo ponto, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, ela atualiza automaticamente aqui. Então você não tem trabalho, já existem algoritmos que fazem para você em tempo real. Entrou, a planilha já está atualizada. Olha só que legal, né? E terceiro fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também o preço teto projetivo. Então é muita vantagem, pessoal. Tá bom, Pablo, onde estará o link dessa belezura? Eu quero adquirir. Estará
na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também será disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e maceta dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente quais dessas 4 vocês possuem. Em particular, eu possuo todas citadas. O Banco do Brasil com maior posição, o Itaú com a terceira e já quase se tornando, né, a segunda maior posição da carteira, a BB Seguridade representando aí também 8% e a Petrobras representando 7,6% da carteira total. A única que está aqui um pouco largada é a Vale. Por quê? Porque subiu. Porque se tivesse se mantido naqueles preços de 60, 58 reais, provavelmente eu também estaria comprando as ações da companhia, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!